Capítulo 83. Todos os caminhos convergem. 22º dia da lua de sangue. Montanhas Firnin, inverno, ano 3081 após a perdição. Eltoar estava de pé na planície aberta, com capacete no braço, expirando lentamente pelas narinas enquanto contemplava a vasta extensão de névoa cinzenta que cobria as encostas da montanha. Ele já vira essa magia antes nas mãos dos elfos de Linalion, o que levantava ainda mais questões. Por que estamos esperando? Voranur rosnou, uma das mãos repousando no pomo da espada enquanto encarava a névoa. Você não viu a destruição que eles causaram? Quantos milhares foram queimados vivos? Eles não são nossos aliados, Eltoar. Vamos acabar com eles agora, para que não precisemos olhar para os dois lados. Tivar não é mais uma de nós. Pare de se deixar cegar por ela. Ela é a razão pela qual Jormun e Ukia estão mortos, e eu quero meu sangue. Ela é uma traidora, Eltoar. Aconselho-te a ter cuidado com as tuas palavras, Voranur. Eltoar encarou os olhos do elfo. Sem olhar, podia sentir Hélios pairando sobre ele. Tivar significa mais para mim do que você jamais significará. Compreenda isso e estarás muito mais perto de manter a tua cabeça. O que farás se eu não me curvar diante de ti como um cão? Voranur moveu-se para ficar em frente a Eltoar, Celerane movendo-se com ele, um rosnado profundo e ressonante em sua garganta, suas pregas eriçadas. Vais me matar. Não mereço buscar vingança pelos mortos. E tu, Lina? Mataste Irulayan e Dravir por causa de Antiquar, não mataste? Tua sede de sangue está saciada agora? Apertaste as mãos dos elfos Draleide se eles estivessem diante de ti? Eu abriria suas gargantas e beberia seu sangue. Lina olhou fixamente para a parede de névoa ao longe. Ela não era a mesma desde que perderá Pelennor. O que faremos se Salara o alcançar primeiro? Ela olhou para Eltoar e depois de volta para a névoa. Essa névoa é o truque deles, não é? Seguiremos esse caminho se ele estiver à nossa frente. Por enquanto, sabemos muito pouco. E por quanto tempo ficaremos aqui esperando? Perguntou Voranur. Uma noite. Um ano. Um sopro de ar, disse Eltoar, observando a superfície da névoa se mover e 3 dragões emergirem. Tentáculos cinzentos rodopiavam ao redor deles enquanto irrompiam para o alto, as asas estalando contra o ar. A Vandeer emergiu primeiro, e a visão dela iluminou o coração de Eltoar. A dragão era de uma beleza incomparável. Conforme ela subia, um dragão branco menor, com asas de veias negras, a seguiu. Eltoar tinha visto a criatura do Alto de Hélio quando chegará, mas agora estava mais perto e, através do olhar de Hélio, podia ver os olhos lilás pálidos do dragão e os grossos chifres que emolduravam seu crânio. O dragão era muito maior do que deveria ser, tendo nascido há apenas 1 ou 2 verões. Um sorriso surgiu nos lábios de Eltoar enquanto ele contemplava o dragão branco. Ele já vira muitos filhotes em sua vida. Mais de 1000. E podia perceber, pela estrutura dos ombros daquele, pela profundidade do peito e pela largura das asas, que um dia ele seria uma força a ser reconhecida. Eltoar apenas esperava que aquele fosse o primeiro de muitos que viriam, e não o último. Um terceiro dragão se libertou das garras da névoa, com escamas de um azul profundo, asas de um vermelho vivo e chifres negros como ônix. Eu conheço esse dragão, disse Voranur, dando um passo à frente. Vartiar. Eltoar acompanhou o voo de Vartiar enquanto ela perseguia a Vandeer e o dragão branco. Jormun e Rotamundar a mataram, junto com Ilmirim, séculos atrás. Voranur parecia estar testemunhando um fantasma. Pelo menos, eu pensava que sim. Não há nenhum Draleide nas costas dela, disse Lina. Ela é Rakina. Isso não é possível. Eltoar recordou os muitos dragões Rakina que conhecera ao longo dos séculos. Tantos que seu coração jamais encontraria paz de espírito. Cada um deles desencadeara uma fúria incomparável quando seus parentes de alma lhes foram arrancados. Mas, no tempo que se seguiu, cada um deles se tornou uma casca vazia e perdida, à espera da morte. Ele vira muitos Draleide seguirem em frente após tais perdas, encontrando propósito e força apesar das almas despedaçadas que lhes restavam. Mas os dragões jamais o fizeram. Era como se, quando uma alma se despedaçava, o dragão sempre recebesse menos e sofresse mais. Como na vida, assim era na morte. O dragão suportava a dor para salvar seus parentes de alma. Enquanto os 3 dragões voavam em direção a eles, Eltoar sentiu algo em seu coração, algo que ele não havia percebido até aquele momento que não sentia há muito tempo: esperança. Esse sentimento ressoou em Hélios e um calor se espalhou pelo grande dragão.
Fazia tantos anos que Hélios não via um dragão tão jovem. Eltoar levou a mão ao rosto, pressionou o aço frio da manopla contra a bochecha e, em seguida, afastou-a para ver uma pequena gota de umidade. A visão o surpreendeu. Ele não havia derramado muitas lágrimas em sua vida. A última vez de que se lembrava fora quando se ajoelhara na torre da incubadora sobre o corpo de Dilain, tantos anos atrás. Não era sua própria tristeza que lhe trazia as lágrimas enquanto permanecia ali, olhando para o dragão branco no céu, mas sim a de Hélios. A tristeza, a perda e a agonia lentamente invadiram Hélios enquanto ele admirava como o jovem dragão sentia as correntes de ar e como ele sempre se movia para melhor proteger seu Draleide. O dragão branco jamais deixava a cabeça baixar mais do que o necessário, sempre dava uma leve guinada antes de mudanças de velocidade ou curvas bruscas e, crucialmente, sempre olhava para cima. A maioria dos dragões jamais olhava para cima. Os maiores predadores dos céus nunca precisaram temer o que vinha de cima. Um dragão que olhava para cima se importava mais com seu Draleide do que consigo mesmo, sempre pronto para virar e lutar, deixando a própria barriga exposta. Tal visão o teria alegrado em tempos passados. Mas agora, as únicas imagens que passavam pela mente de Hélio eram do mundo que haviam arrancado daquele jovem dragão. Um mundo que eles buscavam melhorar, mas que, em vez disso, destruíram. Podemos consertar isso, sussurrou Eltoar. Podemos consertar isso. Salara passou as mãos pelas escamas douradas de Virmir, uma fúria ardendo dentro dela enquanto olhava através dos olhos do dragão para Eltoar da Etana e os outros que estavam nas planícies abertas na base da montanha. Qual é a sua ordem? Perguntou Tarandanuca de Nimaches. Eles estavam em uma saliência escondida no alto da cordilheira, com nuvens circulando. Estavam ali há algum tempo, ocultos por proteções visuais e espirituais. Proteger um dragão não era tarefa fácil, quase impossível. Mas no alto das montanhas, reforçados pela cobertura de nuvens, era o suficiente. Voaram sob a proteção da noite, planando silenciosamente através das nuvens escuras sobre o acampamento de Loria, tomando cuidado para evitar os muitos faróis que Eltoar havia colocado, armando sua armadilha. Salara voltou o olhar para a densa névoa cinzenta e para os 3 dragões que emergiram de dentro dela. Ela passou a língua pelos dentes, cerrando o punho direito. Daqui a 2 dias, procurem as montanhas Firnin. O caminho que desejam trilhar está lá. Essas foram as palavras que aquele homem estranho proferiu na noite em que ele e seus companheiros tomaram Bold. Salara e Vandrien concordaram que havia algo mais profundo acontecendo, que o homem os estava entrelaçando em seus próprios fios. A névoa de Bold confirmou isso. Tudo aquilo era coincidência demais para o seu gosto e confirmava suspeitas que já nutria há tempos. Bold havia se deixado capturar. Por quê? E com que propósito? Salara não conseguia entender. Mas uma guerreira com o talento e a força de Bold não se encontrava vagando pelas profundezas de Linalion sem mais nem menos, e certamente não permitia que uma coleira fosse colocada em seu pescoço tão facilmente. Narvir. Tara ligou novamente. Dar-Erdin Narva. Comandante. Qual é a sua ordem? Salara olhou fixamente para os 3 dragões que voavam em direção a Eltoar e os outros. O plano de Vandrien era que Salara e seus parentes causassem estragos nas forças de Loria que sitiavam as montanhas Firnin, na esperança de atrair Eltoar e a guarda do dragão para longe de Elkenrim. Mas então eles viram os faróis de Loria acenderem e recuaram, esperando. Naquele exato momento, Vandrien e o marechal de guerra Luilin lideravam uma força de 60.000 homens através da floresta de Elkenrim em direção a Anaduin, ou alcance do Mercador, como os humanos a haviam renomeado. Enquanto isso, as forças que se reuniram no leste, mais de 100.000 homens, marchavam para Elkenrim. Quando o sol se pusesse no céu naquela noite, deixando para trás a lua do traidor, mais 2 cidades seriam reconquistadas. E o império humano que cobrira o continente de sangue não passaria de cinzas. A estratégia mais astuta teria sido deixar a guarda do dragão e os outros dragões se destruírem mutuamente enquanto Salara dividia as forças e auxiliava na reconquista de Anaduin e Elkenrim. Ela podia ouvir a voz de Vandrien em sua mente. Paciência, Salara, é um atributo que todos os predadores compartilham. Mas Salara tinha sido paciente. Ela esperara séculos. Deixará Eltoar e Voranur viverem na colina de Darnirin. O tempo da paciência acabará. Salara queria sangue. Ela estendeu a mão, pegou o elmo que estava entre as pernas e o colocou no lugar. O que você diz, minha luz? Um estrondo poderoso reverberou por Virmir, sua fúria fluindo para Salara. Memórias passaram da mente do dragão para a de Salara, memórias da noite em que o Nain caiu, de como Eltoar os aprisionara em Pedra Deriva enquanto massacrava aqueles que amavam. Mais memórias vieram em seguida,
da primeira vez que ela encontrara aquele mesmo elfo em Uvria Aldrir, depois que Virmir nascerá. Ele parecerá uma alma diferente então, mais leve, cheia de compaixão e alegria. Aquele Eltoar estava morto, e chegará a hora de ela matar este. Ela respirou fundo e ergueu a mão. Draleide Unumilion. Ouçam-me agora. Guardem a coragem em seus corações e fortaleçam-na como aço. Mantenham o fogo em suas veias e deixem-no queimar por dentro. Hoje, enfrentaremos os traidores que destruíram nosso mundo. Nem todos sairemos deste lugar. Este não será um dia lembrado com carinho. Nossos descendentes o conhecerão como um dia de ira e um dia de acerto de contas. Foi meu maior orgulho guiá-los para este novo mundo e lutar ao seu lado. Deixem o dragão branco ileso, mas aos demais, não mostrem misericórdia e não deem trégua. Virmir se moveu sob Salara, suas grandes asas douradas se abrindo amplamente. Por Irulayan e Dravir, por todos aqueles que perdemos e por todos aqueles que merecem um futuro sob céus livres, voem comigo agora, meus irmãos e irmãs. Avante para a vitória! Virmir estalou as asas com força e saltou do penhasco, as barreiras de visão e audição se despedaçando quando ele soltou um rugido que fez os ossos de Salara tremerem. Atrás deles, Nimaches respondeu com um rugido próprio. E mais atrás, Andrax, Baratur, Baeris, Rizirix e Lautin rugiram como trovões ao alçarem voo. Tristeza e fúria ardiam no coração de Salara enquanto o último dos dragões partia para a batalha. Não haveria vencedores, apenas sobreviventes. Eltoar olhou para as montanhas ao som do trovão retumbante, o rugido dos dragões. Seu coração disparou ao ver as escamas douradas de Virmir brilhando à luz do sol e da lua de sangue, as asas do dragão projetando uma sombra gigantesca pela encosta da montanha. Mais 6 voaram atrás de Virmir. Por favor, Salara, não. Agora não, Eltoar rangeu os dentes, cerrando o punho ao lado do corpo. Estavam tão perto. Ele precisava saber como o ovo tinha eclodido. Que os deuses te amaldiçoem. Então, isso basta, perguntou Voranur enquanto montava em Celeraine. Seu antigo aprendiz e este novo Draleide fizeram um acordo. Não há como negar agora, Eltoar. Somos tudo o que restou, e eles nos querem mortos. Eltoar balançou a cabeça, sussurrando, não, não, não. Voranur tem razão, Eltoar. Enquanto Lina falava, Avander, Vartiar e o jovem dragão branco se viraram no céu, mudando de rumo para o oeste. Eltoar observou-os partir, depois tirou o capacete do braço e o colocou na cabeça. Respirou fundo pela última vez, virou-se e montou em Hélios, a cabeça do grande dragão repousando na grama ao seu lado, com fogo ardendo nas veias do animal. Nosso foco é Salara e seus Draleide. Deixem Calembrier e os outros para outra hora. Não! Rugiu Voranur de cima de Celeraine, a dragão azul avançando e estalando as asas. Eu terei meu sangue, Eltoar. Eu o terei. Voranur. Juntos somos mais fortes, Voranur. Hélios deu um passo à frente, mas Celeraine já havia alçado o voo. Celeraine sempre fora a segunda mais rápida, atrás apenas de Erita, e agora rasgava o céu como um raio, rumo a Tivar e os outros. Eltoar chamou Lina, que agora estava sentada na nuca de Caraques. Vá atrás dele. Não vou te deixar sozinha nisso, ela respondeu. Nem mesmo Hélio consegue resistir a tantos. Hélios fará o que for preciso, assim como eu. Mas se aquele dragão morrer, também morrerão nossas esperanças de um dia ver outro filhote. Vá, Lina. Proteja nosso futuro. Mostraremos a eles porque Hélios é conhecido como a sombra da morte. Com isso, Eltoar se inclinou para frente, e Hélios soltou um rugido profundo e primal, abrindo suas asas. O dragão avançou com ímpeto, as asas estalando contra o ar, e então ele se elevou, aquela familiar sensação de ausência de peso se instalando no estômago de Eltoar. Um olhar por cima do ombro lhe disse que Lina havia seguido Voranur. Ótimo! Eltoar olhou para frente, para onde os 7 dragões se aproximavam dele. Virmir era o maior de longe, maior até que Caraques. Precisariam isolá-lo. O dragão de escamas vermelhas que lutara nas 3 irmãs e Andrax, com suas escamas amarelas e asas rosas, representavam as próximas maiores ameaças. Os 3 dragões com escamas roxas, pretas e azuis eram todos muito menores. O dragão de escamas verdes, aquele com listras prateadas à esquerda da formação, tão grande quanto Meranta fora, este seria a primeira presa de Hélios. Uma parte de Eltoar queria recuar, encontrar um caminho até Salara. Mas, ao longo de sua longa vida, Eltoar aprenderá que poucas coisas eram mais imperdoáveis do que cometer o mesmo erro 2 vezes.
Ele havia recuado diante das 3 irmãs, e Pelennor morrera por isso. Esse pensamento acendeu a fúria dentro de Hélios, uma pressão crescente no interior do grande dragão, o bater de suas asas reverberando sob Eltoar. A voz de Tivar ecoava em sua mente. Não enterrarei outro da nossa espécie. Não despedaçarei outra alma. Sinto muito, sussurrou Eltoar, o vento abafando suas palavras. Sinto muito por ter falhado com você. Mantenha-os em segurança. Farei o que puder. Eltoar se abriu para a centelha e uniu suas mentes com as de Hélio. Inspiraram profundamente, um ar gélido e cortante. Seus corações bateram, lentos e firmes. Acalmaram suas mentes, resolutos e inabaláveis. Para sobreviver a isso, precisavam ser um só. Ayar Elvin, Ayar Woré, Ayar Nitir. Um só coração, uma só mente, uma só alma. Uma série de rugidos ecoou pelo céu enquanto os dragões élficos inclinavam suas asas e avançavam em direção a eles. Fixaram o olhar no dragão verde à esquerda da formação. Maeraia Taeldo e Assiniael. Que Eraia te acolha em seus braços. Um breve momento de paz se instalou entre eles, e então Hélio solvou, mudando de direção, dobrando as asas e rasgando o céu. Os outros dragões reagiram lentamente, todos exceto Virmir, que torceu e estalou as asas, tentando interceptar o voo de Hélio. Mas nem mesmo ele foi rápido o suficiente. Hélios colidiu com o dragão verde com o peso e a força de uma estrela cadente. A criatura soltou um grito quando as mandíbulas de Hélio se fecharam em torno de sua garganta e suas garras rasgaram sua barriga. Jatos de fogo jorraram da mandíbula do dragão verde, fracos e debilitados, os dentes de Hélio rachando escamas, sangue quente escorrendo. Fios de fogo, espírito e ar chicotearam para frente a partir do Draleide nas costas da criatura, mas Eltoar os cortou e envolveu o elfo em uma proteção tão forte quanto aço. Ele podia sentir o Draleide resistindo, debatendo-se freneticamente com a centelha, tomado por medo e pânico. Do Lirtim Denir, Akar. Você que fez isso, irmão. 2 dos dragões menores atacaram o flanco de Hélio, mas quando ele e o dragão verde caíram, com o vento batendo ao redor deles, eles se afastaram. Hélio cravou suas garras na barriga do dragão, cortando escamas e carne. Ele abriu as mandíbulas e despejou fogo sobre a cabeça do outro dragão, soltando um rugido antes de cravar os dentes novamente na garganta da criatura e mais fundo em sua carne. Com uma fúria que o consumia, Hélio arrancou o pescoço do dragão, o sangue jorrando ao vento. Ele soltou as garras da barriga da criatura e deixou o corpo cair antes de esmagar o pescoço e arremessá-lo ao vento. Enquanto o corpo do dragão girava e despencava nas planícies abaixo, onde os remanescentes dispersos dos exércitos de Loria recuavam, uma pontada de culpa e dor se contorceu dentro de Eltoar. O Draleide agarrou-se ao pescoço decepado de seu parente de alma, com o rosto pressionado contra as escamas. Ele não fez nenhum esforço para se proteger do impacto da queda ou para saltar para longe. Não vou despedaçar outra alma. A voz de Tivar ecoou mais uma vez, retalhando Eltoar. Ele não queria matar mais nenhum de sua espécie. Esperava ter visto o fim disso anos atrás. Eltoar se obrigou a observar até que o corpo do dragão verde se espatifou no chão abaixo, uma nuvem de poeira se elevando e pedaços de terra sendo lançados ao ar. Um rugido soou atrás dele, e naquele instante, Eltoar e Hélios reacenderam aquela culpa e se viraram para encarar os outros. As pernas de Riste se moviam quase que instintivamente, para frente e somente para frente. Ele moveu Magnus com o ombro, tentando redistribuir o peso do homem, cujo corpo doía. Magnus estava acordado, mas por um fio. Ele quase se esgotou, e a exaustão quase o consumiu. Gritos e conversas ecoavam pelos campos ao redor, mas tudo era um borrão. Venha comigo. Riste, por favor. A voz de Kalen atormentava a mente de Riste. Sua garganta se apertou com o pensamento, o coração acelerado. Kalen era o Draleide. O que ele vira no poço de Arnen era verdade, ou pelo menos parte daquilo. Mas quanto? Teria sido uma visão do futuro? Sua mente era uma tempestade, nada se estabilizava, tudo fervilhava e girava. Tudo em seu coração queria que ele fosse com Kalen. Ele ouvirá sua própria voz gritando em sua mente para que pegasse a mão de Kalen, para ir. Mas então ele viu Magnus no chão, Garramon gritando com o rosto queimado, queimado por Kalen, e Neera lutando para respirar com a armadura retorcida e dobrada. Eles precisavam dele. Ele não podia tê-los deixado. Ele não iria. Eles estiveram ao seu lado em tudo, deram-lhe um propósito, cuidaram dele, acreditaram nele. Tudo simplesmente o pegou de surpresa. A câmara estava desabando. Magnus não conseguia andar sozinho.
Ele não teve escolha. Algo agarrou os ombros de Riste e puxou, uma voz trovejando em seus ouvidos. De repente, Magnus havia sumido. Ele se virou e viu Garramon, com o rosto queimado e cheio de cicatrizes, jogando Magnus por cima do ombro, os lábios se movendo, os sons ecoando nos ouvidos de Riste. Todos ao seu redor se dispersaram, com pânico estampado no rosto. Algo duro atingiu seu rosto, então mãos agarraram as laterais de sua cabeça e ele se viu encarando o rosto ensanguentado e coberto de sujeira de Neera. Riste! Ela agarrou a mão dele com uma força de ferro e o puxou enquanto corria. Riste olhou por cima do ombro e viu Taia Tambrel e 20 membros de sua Blackvat montados em seus cavalos de obsidiana, apontando e gritando. Taia olhou para o céu, gritou e os cavalos dispararam em galope. Riste seguiu o olhar de Taia e viu um dragão de escamas verdes despencando em direção à terra. A enorme criatura parecia cair como uma pluma, sua cabeça e pescoço flutuando no ar ao lado do corpo, com sangue escorrendo ao seu redor. Era como se o dragão em queda desafiasse toda a noção de tempo e as leis da natureza. Taia gritou mais uma vez, seu poderoso cavalo revolvendo argila sob os cascos. E então o dragão se chocou contra a terra, e Taia desapareceu. Os membros do dragão esmagaram dezenas de homens e mulheres ao se espatifarem no chão. A terra tremeu, e Riste cambaleou, levantando poeira e lama no ar. A cabeça do dragão se chocou contra a terra diante de seus olhos, abafando os gritos dos soldados num instante. Riste se virou quando Neera o envolveu em seus braços e se abriu para a centelha. Kalen canalizou toda a sua força para Valeris enquanto o dragão rasgava os céus, levando Vartiar e Avandeer consigo. Ele olhou por cima do ombro. Seleraine estava se aproximando, suas escamas azuis brilhando à luz do sol e da lua de sangue acima deles. Se o segundo dragão, provavelmente Carax e Lina, não tivesse se juntado a Voranur e Seleraine, Kalen teria ordenado a Valeris que se virasse e os derrubasse dos céus. Com Avandeer e Vartiar ao seu lado, o dragão azul não teria a menor chance. Mas Carax era ainda maior que Avandeer, e Vartiar não tinha fogo nem Draleide nas costas. Os riscos eram muitos. As colinas, rugiu Tivar, apontando para uma vasta extensão de colinas onduladas que se estendiam para o sul em direção às terras queimadas. Kalen estava prestes a responder quando um estrondo de trovão ribombou acima dele. Ele olhou para cima, maravilhado, e viu nuvens escuras de tempestade se formando do nada, se espalhando como uma onda e cruzando o céu. Em instantes, ele não conseguia mais ver o sol nem a lua, ambos encobertos por um céu escuro e ameaçador. Bold! Esse era o poder de um invocador de tempestades. Kalen olhou por cima do ombro mais uma vez para ver Seleraine e Carax quase os alcançando. Levante-se! Gritou para Tivar. Podemos despistá-los nas nuvens. Valeris inclinou as asas e alçou voo. Nesse instante, um rugido soou atrás dele e Seleraine se chocou contra eles, lançando ambos pelos ares. O dragão permaneceu sobre eles por apenas um segundo, quando Vartiar se chocou contra a lateral de Seleraine e arrancou o dragão de suas costas. Vartiar rugiu, arranhando as costas de Seleraine com suas garras e mordendo a pata dianteira do dragão. Kalen olhou para as nuvens escuras da tempestade, depois para Vartiar e Seleraine, que rolavam no céu, com Carax vindo em sua direção, e Hélios e os outros dragões lutando à distância. Uma pequena parte dele sussurrou no fundo da sua mente: vão! Corram! Se eles subissem e desaparecessem nas nuvens de tempestade, sumiriam sem deixar rastro. Kalen pegou aquela parte de si e a cortou em pedaços, um fogo ardendo dentro dele, uma fúria emanando de Valeris. Eles não deixariam Vartiar morrer. Aldrir Arorimin, sussurrou Kalen, e Valeris cambaleou para frente, soltando um rugido primal, uma pressão crescendo dentro dele. Fogo e fúria. Tivar e Avandeer fizeram uma manobra brusca no ar e se alinharam com eles. Lá é o Valdu, Akar, rugiu Tivar. Estou contigo, irmão. Os dois dragões atacaram Seleraine juntos. Avandeer saltou sobre ela do topo, suas garras rasgando as costas do dragão azul. Ela tentou morder Voranur, que estava sentado na nuca de Seleraine, mas o homem lançou raios que recuaram em sua direção. Valeris aproveitou a distração de Voranur para dobrar as asas e se lançar contra a barriga exposta de Seleraine, mordendo a garganta do dragão, com sangue jorrando em sua boca aberta. Vartiar avançou para desferir o golpe fatal, mas a figura imponente de Carax a atingiu em pleno voo. O enorme dragão vermelho rasgou uma das asas de Vartiar, prendendo sua perna com uma garra e arremessando-a pelo ar. Vartiar se virou bruscamente e desferiu um golpe violento com a cabeça, um chifre negro perfurando o flanco de Carax. O dragão soltou um grito estridente que fez Kalen estremecer enquanto ele era lançado pelo ar nas costas de Valeris.
Valeris, Celeraine e Avandeer giravam e davam cambalhotas, garras cortando, mandíbulas estalando e sangue jorrando. Na loucura, Kalen perdeu Vartiar e Caraques de vista, com a cabeça girando. A centelha pulsava no ar, relâmpagos incendiando o céu. O mundo girou, asas batendo. Ele viu fumaça. Valeris gritou quando Voranur injetou fios de terra em seus ossos e escamas. A dor do dragão transformou-se em fúria, e Valeris lançou uma torrente de fogo sobre Voranur, fazendo Celeraine se debater e rugir. O Draleide havia criado uma barreira a tempo de separar as chamas, mas, ao fazê-lo, Kalen injetou fios de fogo e espírito nele, rugindo. Imagens dos ossos de Valeris se contorcendo e quebrando passaram pela mente de Kalen, e uma raiva sem igual o dominou. Ele despejou cada gota de sua força, seu ódio, sua fúria e sua dor nos fios. Voranur resistiu, o ar rodopiando ao redor deles, o mundo girando enquanto os dragões se atacavam no céu, mas Tivar uniu sua força de Kalen, seus fios se entrelaçando aos dele. Kalen recorreu às suas memórias, alimentando-se das imagens lancinantes da morte e destruição que Voranur causará em Aravel, de como seu raio atravessara o peito de Onimia, fazendo o pequeno dragão cinzento despencar na terra. De como, um a um, ele testemunhara cada um dos dragões Rakina cair, barrigas abertas, escamas rachadas, corpos devastados. A fúria de Valeris o consumia, a ligação ardendo em chamas brancas. E enquanto giravam e Voranur revidava com toda a força que lhe restava, Kalen canalizou fios de ar através de si. Uma escama azul rachada flutuou no céu ao seu lado, sangue escorrendo em seu rastro. Ele envolveu a escama com os fios e a lançou como uma flecha. A escama cortou a carne do pescoço de Voranur e, por um instante, os olhos do elfo se arregalaram e sua boca se abriu em um bocejo, com sangue escorrendo pelos lábios. A cabeça de Voranur se separou do corpo e Celeraine soltou um lamento que congelou até mesmo o coração de Kalen. Era o grito de uma alma despedaçada, o grito de um amor despedaçado e uma vida inteira encerrada. Mas Valeris não compartilhava da dor de Kalen. O dragão era pura fúria e raiva. Ele rasgou o peito de Celeraine, suas garras cortando as escamas da barriga do dragão azul. Chutou repetidamente, o sangue jorrando ao vento, as entranhas de Celeraine se espalhando. Enquanto ela se debatia e rugia, ele cravou suas mandíbulas em torno de sua asa e a arrancou, aquela fúria ardendo como o sol dentro dele. Memórias da batalha de Aravel inundaram suas mentes compartilhadas, as garras de Celeraine arranhando o flanco de Valeris, suas mandíbulas a centímetros de partir Kalen ao meio, seu fogo derramando-se sobre a cidade. Essa dragão teria matado sua alma gêmea num piscar de olhos, o teria despedaçado, rompido o vínculo, assim como fizera com tantos outros ao longo dos séculos. Não havia misericórdia no coração de Valeris por Celeraine e Voranur. Nem um resquício, nem uma gota, nenhuma. Ele triturou os ossos da asa decepada dela e a lançou ao ar. Enquanto o dragão caía, o corpo sem cabeça de Voranur girava lentamente ao seu lado, e um rugido ecoou acima deles. Caraques se separou de Vartiar e estava voando em direção a Kalen e Valeris. Ainda tomado pela fúria, Valeris abriu as asas e alçou o voo para enfrentá-lo. Ao mesmo tempo, Avandeer girou no ar e lançou uma coluna de fogo de dragão. Mas Caraques nunca conseguiu contatar nenhum dos dois. Aldrin não soltou um rugido. Mal emitiu um som. O dragão colossal irrompeu das nuvens escuras acima, descendo com uma velocidade que Kalen jamais imaginara ser possível para uma criatura tão grande. No último instante, abriu suas asas douradas e golpeou o flanco de Caraques, arrancando do ar. Coren e Aldrin se moviam como um só, suas garras cravando-se profundamente em. Do lado de Caraques, sua fúria era algo avassalador. Eles morderam a mandíbula de Caraques, sentindo escamas estalarem e ossos quebrarem, o gosto doce de sangue em suas línguas. Este era o dragão que arrancara Sindril do mundo, o dragão que destruíra Farven, o dragão que não merecia apenas morrer, mas sentir a agonia e a dor que Sindril sentia. Eles esperaram séculos por este momento. Quando Aldrin e Caraques se encontraram pela primeira vez no céu sobre a antiga cidade de Mitavelion, Aldrin tinha metade do tamanho do dragão mais velho. Ele era apenas um adolescente, seu fogo pouco mais que a chama trêmula de uma vela. Mas agora ele era muito maior, e os anos o haviam forjado em um guerreiro, em um dragão que tinha guerra em suas veias. Mais de uma vez, ele se afastou de seu isolamento ao avistar um único membro da guarda do dragão, e espalhou seus ossos pela costa de Eferia. Mesmo assim, sua sede de vingança não havia sido saciada, nem seria até que o último membro da guarda do dragão fosse destruído e despedaçado. Enquanto Caraques se debatia e chutava, Aldrin o imobilizava, mordendo com mais força, arrancando carne e escamas de seu peito. Das costas de Caraques, Lina desferiu golpes com fios de cada elemento.
Chamas irromperam pelo céu, arcos de relâmpagos cortando o ambiente. A mulher cravou fios de terra nos ossos de Aldrin e tentou sufocar Coren com fios de ar. Mas o pânico a deixou vulnerável, e Coren revidou o ataque com 10 vezes mais força. Lágrimas escorriam pelo rosto de Coren, fluindo livremente e desaparecendo ao vento. Farven-se fora. A única família que lhe restava. Ela e Aldrin estavam sozinhos agora. E aqueles traidores haviam-lhe tirado tudo. Memórias de um tempo remoto passaram pela sua mente. Dylain, o mestre de Farven, na torre de incubação do norte, destruído, sua alma gêmea, Soria, arrancada do céu. Proteja-a, Coren. Kona sempre falou muito bem de você. Eu tentei, sussurrou Coren. Nós nos protegemos mutuamente. Pelo tempo que pudemos. Coren balançou a cabeça, deixando sua tristeza se transformar em fúria. O rugido que ela soltou ecoou por Aldrin, que mordeu e arrancou a mandíbula de Caraxes, sacudindo a cabeça para os lados e depois dilacerando a garganta do dragão moribundo, com sangue jorrando ao vento. Conforme o chão se elevava à sua frente, Aldrin observou a luz se apagar nos olhos de Caraxes, então jogou o dragão para o lado, abrindo suas asas enquanto Caraxes se espatifava no chão. Aldrin avançou, suas garras arrastando-se pela grama. Coren inclinou-se para trás e abriu os braços, sentindo a força do mundo puxá-la contra si. Após um instante, Aldrin girou novamente e pousou ao lado do corpo destroçado de Caraxes. Coren deslizou das costas de sua alma gêmea, fios de ar permitindo que seus pés tocassem a grama tão suavemente quanto a brisa. Ela passou pelo rosto mutilado de Caraxes, sua mandíbula inferior arrancada, fragmentos de osso projetando-se para fora, sangue jorrando no chão. A pontada momentânea de culpa e tristeza foi engolida pela fúria implacável dentro dela. Coren passou muitos anos chorando pelos dragões que fora forçada a matar, pelos laços que fora forçada a romper, e passou muitas noites escuras imaginando o que poderia ter sido se esses traidores não tivessem massacrado seus irmãos e irmãs. Ela seguiu os lamentos até encontrar Lina estendida, quebrada ao lado do corpo de Caraxes. Ambas as pernas estavam quebradas, uma delas torcida de uma forma que revirou até o estômago de Coren. Os gritos da mulher ecoavam ao vento, ásperos e cortantes. Não eram gritos de agonia ou dor, mas de perda e vazio. Coren já os ouvirá vezes suficientes para saber a diferença. Ela protegeu Lina enquanto esta se aproximava, depois ajoelhou-se ao lado dela, encarando aqueles olhos injetados de sangue e cheios de lágrimas. Agora você sabe como ela se sentiu, disse Coren, entrelaçando os dedos nos cabelos de Lina e puxando a cabeça da mulher para cima. Lina gritou de dor, mas Coren lhe deu um tapa. SHHH. Olhe nos meus olhos. Isso. Esperei por este momento por muito tempo. Coren lançou um olhar furioso para Lina. Deveria ser Farven ajoelhada sobre você. Mas ela finalmente descansa agora. Linia tossiu, com sangue respingando em seus lábios e engasgando na garganta. Pensei que sua alma gêmea tivesse perecido. Coren puxou a cabeça de Lina para trás novamente. Cale a boca. Cale essa sua boca traiçoeira e maldita. Estou feliz que ele esteja vivo, ela disse com a voz embargada. Estou feliz que você esteja inteiro, Coren. Cale a boca. Coren rugiu, socando o rosto de Lina. Não se atreva. Você fez isso. Você causou tudo isso. Não tire este momento de mim. A cabeça de Lina pendeu para o lado, lágrimas escorrendo dos cantos dos olhos e se misturando ao sangue que cobria seu rosto. Ela tossiu novamente. Me desculpe. Por mais que valha a pena, Não vale nada, rugiu Coren, sacudindo a cabeça de Lina. Você matou tudo o que amávamos. Não encontrará perdão agora que enfrentará Eraia. Um rugido profundo e visceral ecoou no ar quando Aldrin passou por cima do cadáver de Caraxes e pairou sobre Coren e Lina. A fúria do dragão era como as chamas do vazio. Ela se infiltrou em Coren, preenchendo seus ossos, e ela invocou seu Nitral. Ela encostou a lança forjada à luz na garganta de Lina, sua mão tremendo, seu lábio trêmulo. Não me impeça de vê-lo, por favor. Lina engasgou com a respiração ensanguentada, convulsionando. Não se deixe transformar nesse monstro. Você me transformou nesse monstro, rosnou Coren. Ela respirou fundo, o sangue escorrendo por seu nitral enquanto pressionava contra a carne de Lina. Lina encarou Coren, com os olhos suplicantes. Você escolhe, disse ela, com a voz fraca. Você escolhe quem você é. Ninguém mais. O corpo inteiro de Coren começou a tremer,
a fúria compartilhada por ela e Aldrin queimando dentro dela. O rugido que escapou de seus lábios percorreu seu estômago, subiu pelo peito e cortou sua garganta. Ela enterrou seu nitral na terra ao lado de Lina, segurando-o no lugar antes de soltá-lo. Ela olhou fixamente nos olhos de Lina e tirou uma faca do cinto. Você tem sorte de eu não ser você. Eu sei. Os olhos de Lina se arregalaram quando Coren cravou a faca em seu coração. Coren deixou a cabeça da mulher cair na terra e pressionou o punho fechado contra o próprio rosto, toda aquela raiva e fúria cedendo a uma onda de perda e agonia avassaladoras que sacudiu seu corpo e dilacerou seu coração. Farven tinha ido embora. Ela respirou fundo, soltando o ar lentamente, depois se levantou e montou em Aldrin, olhando para o céu sobre as planícies ao norte, onde Hélios e os dragões élficos se despedaçavam. À sua esquerda, Valeris, Avandeer e Vartiar, com a asa dela gravemente rasgada e sangrando, desceram em sua direção. Aldrin soltou um grunhido baixo, encarando Caraxes uma última vez antes de alçar voo e se juntar aos outros. Ela não disse nada quando se encontraram. Aldrin simplesmente inclinou as asas e planou em direção à densa névoa cinzenta que lentamente começara a se deslocar para o sul, em direção às terras queimadas. Este não era o fim, mas sim o começo. Aldrin soltou um rugido baixo sob ela, suas poderosas asas batendo. Coren não lutaria mais sozinha. Ela não manteria mais sua família nas sombras. Eles esperaram e aguardaram o momento certo, e agora o Império Loriano conheceria sua fúria.